Hoje é dia de atualizar o nosso Nano Reef. Então bora falar de um peixe que eu tive que tirar desse aquário, corais que eu adicionei e, claro, alguns problemas que começaram a surgir nas últimas semanas. Então vamos embora, roda a vinheta e vamos começar esse vídeo. Bom, pessoal, fazem algumas semanas que eu não atualizo esse aquarinho aqui para vocês, que eu não mostro como ele tá, né? Então hoje vamos fazer justamente isso, né? O vídeo é para mostrar qual é o estado atual desse aquarinho, algumas modificações que eu fiz nele nesse meio tempo. Então vamos começar aí, talvez pela parte ruim, né, da história. Bom, vocês lembram que há umas semanas atrás, nos últimos vídeos, né, desse aquário, na verdade, eu estava mostrando para vocês que estava com um probleminha de algas, né, algumas alguinhas crescendo aí no meio do aquário. E nesse meio tempo, um dos corais começou a ficar um pouco incomodado com essas algas, que foi essa Palitoa umpa-lumpa. Vou até colocar umas imagens para vocês mostrando justamente como tinha umas algas crescendo nela, ela estava incomodando um pouquinho, né? Estava fazendo ela fechar. E aí eu optei por fazer um banho de água oxigenada, né? Um método aí conhecido pelos aquaristas já tem bastante tempo, onde a gente pega, né, principalmente corais zoantes e palitoas, dá um banho de água oxigenada para poder tirar, né, essas alguinhas, esses seres aí que ficam incomodando os corais na hora de abrir, né? E claro, os zoantes palitos são corais bem resistentes, que justamente não apresentam nenhum problema, né, em passar por esse tipo de processo, por esse tipo de banho aí na água oxigenada, tá bom? Então, não recomendo que vocês façam isso para outros corais que não sejam esses, mas é um modo bem eficiente aí também para você testar uma coisa nova aí para ver se o seu coral que não está abrindo, que pode estar eventualmente incomodado com alguma coisa, você pode fazer esse processo aí para ver se ajuda, né, se melhora aí a abertura dos pólipos, tá bom? Então isso aí foi basicamente o que eu fiz, coloquei ele um pouquinho de água, né, num potinho, até cobrir ele, adicionei mais ou menos a mesma quantidade de água que eu adicionei de água oxigenada, deixei ali por 2 minutinhos mais ou menos, depois devolvi o coral aqui pro aquário, tá bom? Então, como vocês podem ver aí nas filmagens, depois de 2 dias ele já começou a abrir de novo e hoje está 100% aí, bem melhor do que ele estava anteriormente, quando estava com esses probleminhas de algas, tá bom? Então, né, um problema aí que foi resolvido de maneira bem prática e simples, e fica a dica aí para vocês, né, o banho aí de água oxigenada pode funcionar muito bem nesses casos, tá bom? E além disso, eu fui diminuindo um pouco a alimentação para reduzir os nutrientes, para segurar as algas, o que funcionou, porém, teve um efeito colateral aí, né, dessa diminuição aí de nutrientes, o nitrato fosfato deram uma zeradinha, e consequentemente apareceram aí as cianobactérias nesse aquário, né? Então, como é um aquário relativamente novo, é uma coisa normal, ele nunca teve problema de ciano até hoje, então faz parte, né, em algum momento isso ia acontecer, né? Não tem muito como evitar. Eu acho também que essa diminuição de nutrientes também houve a partir da adição dos novos corais desse aquário, né? Que acabaram por consequência aí consumindo um pouco mais de nutriente nesse reef, o que ajudou, eu acredito, né, a zerar os nutrientes desse aquário, tá bom? E aí, obviamente, né, com esse nutriente zerado, foi um ambiente perfeito aí para a cianobactéria se proliferar nesse aquário, principalmente porque o nitrato estava muito baixo, muito zerado, né? Então, não teve jeito, né? Elas começaram a crescer. Tô lidando, tô aumentando aí os nutrientes, tô usando amônia no aquário, então eventualmente se vocês quiserem que eu faça um vídeo um pouco falando sobre a dosagem de amônia no reef e tudo mais, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, então deixa aqui nos comentários, tá bom? Se vocês têm vontade de entender um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente tenho aumentado a alimentação, tô segurando a mão na TPA, tá? Então faz umas 3 semanas acho que eu não troco água desse aquário, justamente para tentar subir esses nutrientes, né? Então além da dosagem de amônia, redução da TPA, tô alimentando um pouquinho mais também. E agora é paciência, né, pessoal? Não tem jeito, não adianta se afobar, não adianta ficar com pressa, querer jogar antibiótico, fazer um monte de coisa dentro do aquário, porque a solução definitiva mesmo, né, ela vai vir com paciência, com tempo e com esse trabalho aí aos poucos de manuseando e controlando os nutrientes desse aquário, tá bom? Então o aspecto visual perde um pouquinho, né, fica meio feinho a cianos, mas faz parte, o importante é que os corais estão super saudáveis, estão super bem, crescendo, né, e coloridos dentro desse aquário. E além disso, eu tive que adicionar uma bomba dosadora nesse reef, tá bom? Justamente porque o consumo estava bem alto, acredito que não só por conta dos corais
mas também por conta das algas calcárias, porque todo o bare bottom desse aquário está forrado de calcária, né? Então elas estão consumindo, tanto elas quanto os corais estão consumindo muito bem aí cálcio, KH. Então eu estou usando hoje aqui uma soluçãozinha de carbocálcio, né? É um produto que eu já usei por muitos anos aí, na minha época de robista. Sempre gostei muito, sempre obtive ótimos resultados com esse produto. É um produto bem econômico, né? Bem concentrado, então eu estou usando ele com uma dosadora de um bico só, que eu tinha aí parado, uma Camoera, então aproveitei que eu tinha esse produto aí aberto, né? Sem umidade, sem nada, estava bonitinho, então eu adicionei aí, aproveitei que eu tinha a dosadora parada e coloquei para rodar aí, né, essa dosagem de macronutrientes, tá bom? Então ele tem só cálcio e KH, ele não tem magnésio, não tem elementos traços, nada disso. E por enquanto tem dado super conta aí sem nenhum problema, tá? A dosagem atual tá por volta de 12 ml, tá bom? Então atualmente estou dosando 12 ml nesse aquário e tem mantido aí o KH por volta de 7. Então não estou tendo nenhum problema, consegui uma ótima estabilidade também, né, a partir dessa dosadora, o que foi fantástico aí, muito importante para esse riff. Bom, e falando agora das coisas boas, né, pessoal? Coisa boa, com certeza vocês sabem que tem a ver com corais, né? Corais novos aí nesse nosso aquarinho. Eu vou falar aqui para vocês alguns corais que eu adicionei recentemente nesse riff. Então, começando aqui do lado direito, né, das palitoas, eu adicionei uma palitoa nova do lado da Umpa Lumpa, que é uma palitoa roxa chamada de palitoa Purple Death, né? Uma palitoa bem legal porque ela tem um tom bem diferenciado, que é esse roxo mesmo, que ele não brilha tanto na luz azul, mas quando a luz está mais branca, ela dá um destaque muito legal. Então eu coloquei ali do lado da Umpa Lumpa para dar um destaque também, um contraste de cor bem bacana entre laranja, verde e o roxo. E um pouco mais atrás dessa palitoa a gente tem um chálice, né? Esse chálice aí é um chálice relativamente novo no nosso cultivo, um chálice que alguns clientes já adquiriram aí nas últimas semanas. É um tipo de chálice que a gente chama de oxipora, tá? Mas também conhecido principalmente fora do país como chálice bounce, porque justamente ele produz, né, essas protuberâncias, essas bolhas ao longo do tecido dele. E esse chálice ele é muito especial, porque como vocês podem ver, ele tem uma mescla de cor muito interessante, né? Ele, nesse caso dessa muda, ele é metade roxo e a outra metade verde. E alguns detalhes de rosa. Então, cara, esse para mim hoje é um dos meus corais favoritos aqui na Coral Cultura. Então, eu não pude deixar de adicionar ele nesse riff, porque é um coral muito especial aí, que eu gosto bastante. E além disso, ele é um coral que cresce em forma de prato, né? E ele, na verdade, é um coral bem parecido, né? Praticamente o mesmo gênero de coral que essa outra oxipora que a gente tem aqui em cima nesse aquário, né? Essa azul. Então, na verdade, os dois são parentes bem próximos, né? Só que eles têm uma diferença aí de cor. Mas ambos têm essas protuberâncias, né? Formam essas bolhas e ambos crescem em forma de prato, né? O que é um formato bem diferente aí, um pouco mais difícil de encontrarmos na maioria dos corais. Então, é um formato que me agrada bastante, traz uma textura, né? Uma profundidade para o aquário bem legal. Então, eu fiz questão de colocar também no lado oposto do aquário essa outra oxipora, né? Esse outro chálice bounce. E mais ao centro, vocês podem ver também que eu coloquei aí um outro trumpet, né? Esse trumpet é um trumpet bicolor, tá? Ele é diferente daquele trumpet candy cane. Se vocês quiserem, a gente pode entrar mais pra frente aí um pouco nessas diferenças também de corais, mas ele é um pouco diferente do candy cane, ele tem pólipos um pouco maiores, né? E aí eu coloquei ele bem no centro, atrás do kryptonita, justamente para tentar dar essa perspectiva de profundidade, né? Deixar um atrás do outro ali, eu achei que ficou bem bacana. E deu um volume a mais aí pro aquário, né? Então, achei que ficou bem legal. Bom, além disso, vocês podem ver, né, que tem uma peça, né, uma parte nova aí de layout nesse aquário, que é justamente a ilha que eu fiz aqui de hammer e torches, né, pessoal? Então, estava me fazendo um pouco de falta o movimento, né? Mais pra frente, pretendo adicionar algumas gonióporas para isso também, mas até lá eu optei por fazer uma ilhazinha aqui de hammer e torch, né? Eu tinha um pouco de rocha sobrando, então eu tinha um pedaço de rocha que era original desse layout aqui, né, que são rochas da Aquaforest, mas só esse pedaço não era o suficiente, então eu misturei com os outros pedaços de Marco Rock que eu tinha aqui parado, colei eles, fiz uma basezinha bem bacana e consegui, né, fazer uma ilha aqui separada para esses animais. E a ideia dessa ilha era justamente que ela ficasse atrás da ilha de Mush e Ricórdia, e justamente que a gente não conseguisse ver as pedras, né, dessa rocha, porque justamente metade delas é uma rocha igual do layout, a metade não é, né, é uma rocha diferente. Então a ideia seria que ao longo do tempo, né, essa rocha dessa ilha de Hammer e Torch, Hammer e Frog, na verdade, né, ela desaparecesse as rochas e a gente só visse os corais, né. Então foi esse um pouco do objetivo aí com essa ilha. E dentro dessa ilha, né, eu coloquei aí um Frog Yellow, tá? Que é um animal muito bacana, muito especial, que eu gosto demais. Eu coloquei aí um hammer híbrido,
tá? Que é aí o coral mais antigo que eu tenho, né? Há 10 anos que eu tenho esse coral, então eu peguei uma mudinha dele e coloquei nesse aquário. Coloquei também um Hammer Rose, né? Que é um Hammer que tem um tom bem diferente, né? Ele não brilha tanto quanto os outros, mas ele tem uma tonalidade de rosa, né? Um rosado assim bem interessante, bem legal e bem diferente, né? Para esse tipo de coral, o que ajuda a trazer um contraste a mais aí de cor que sai um pouco do verde e do amarelo, né? Além disso, eu coloquei aí também um Hammer Splatter, né? Esse Hammer Splatter na verdade é aquele Hammer que ele é verde com roxo, mas essa muda que eu coloquei aqui foi uma muda que eu tinha que ela estava praticamente 100% roxa. O que foi bem interessante para mim, justamente porque é mais um tom aí de cor para a gente trazer nesse contraste, nessa combinação dessa ilha aí, né? Então, acho que ficou bem bacana também o roxinho do lado do rosado, do amarelo, do verde, traz um contraste bem interessante, né? E para finalizar, o hammerzinho gold ali na base, né, bem embaixo desse hammer da boquinha roxa, para também cobrir toda a rocha, né, ela não aparecer. Então a tendência, quanto mais esses corais crescerem e inflarem, é a gente ver só coral e nada de rocha nessa ilha, o que vai ficar bem interessante aí, e também foi uma adição boa aí desse Hammer Gold para mais um contraste de cor aí dentro desses corais, né? Então achei que ficou bem bacana, me agradou bastante, espero que vocês tenham gostado também. Ah, e eu estava quase esquecendo, né, uma outra atualização que aconteceu, vocês podem provavelmente ter reparado aí, que o nosso peixinho palhaço está sumido aqui, né, tem só um peixe palhaço, né, tem só a pretinha que é a fêmea. O laranjinha eu tive que separar eles, justamente porque eles estavam brigando muito, tá? E é engraçado que é um casal que está junto há mais ou menos uns 3, 4 anos, nunca tiveram problema, mas recentemente a fêmea começou a bater muito no macho, então eu tive que tirar ele desse aquário, coloquei lá no meu tanque de cultivo, e agora estamos só com 3 peixinhos aqui, né? Um palhacinho preto, o Yellow Watchman e o Fried Money, tá bom? Então reduzimos aí a nossa população de peixes por conta desse atrito aí, desse conflito entre eles, porém, isso aí faz parte, né? Não tem como. O mais importante é não deixar os animais se machucarem, né? Se danificarem. Então, tendo aí observado essa agressão, já tomei essa atitude de separar, tá bom? E a paz voltou a reinar aqui nesse aquário. Tá bom, pessoal, e de novidade, acho que é isso que eu tinha para falar desse aquário. Como vocês viram, todos os corais novos que eu adicionei foram nessa parte mais baixa do reef, né? Então, sem dúvida, os próximos corais que eu colocar, eu quero colocar na parte mais alta para a gente começar a encher, né? Rechear esse layout, trazer um pouco mais de volume para ele. E até agora esse aquário aí tem sido bem gratificante aí de cuidar, tenho me divertido bastante. É um aquário bem simples, né? Tem me dado muita pouca demanda. Claro que hoje, como eu disse, está com esse cianinho, que é uma coisa que esteticamente atrapalha, mas, cara, não tivemos perdas aí de coral, nenhum coral perdeu coloração, inclusive, eles só ganharam até agora, né? Então tem sido super bacana aí cuidar desse aquário, tem sido um aquário de baixa manutenção, então pouca preocupação, uma dosadora, né, dosando ali um produto só, e TPA aí eu tenho feito mais ou menos quinzenal, mensal, né, então faz quase 3 semanas aí que eu não faço por enquanto, e como vocês podem ver, tá super tranquilo aí, o aquário tá super bem. Outra coisa interessante de comentar é que essa ricórdia dessa ilha aqui de mushrooms e ricórdia, ela começou a andar, virou totalmente para trás. Tô pensando se eu reposiciono ela ou se eu só espero, né, ela voltar ao normal e girar de novo, ver o que vai acontecer. Então, tô pensando ainda o que eu vou fazer com ela aqui nesse aquário. E tô planejando também adicionar outros mushes aqui para essa ilha, mas isso vai ficar para os próximos vídeos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da atualização do nosso Nano Reef sustentável. Lembrando que praticamente todos os corais que vocês viram nesse aquário, né, principalmente os corais novos, todos eles estão disponíveis para venda no nosso site, tá? Então você encontra mudas desses corais aqui que vocês viram nesse vídeo lá no nosso site www.coralcultura.com.br, tá bom? Lá tem disponível todas as mudinhas com foto real dos animais, garantia de entrega, tá bom? Parcelamento ou até mesmo 10% de desconto se você for pagar no Pix, tá bom? Então não deixem de aproveitar, se vocês curtiram os corais, curtiram esse aquário, né? Aproveita, compra lá, esse padrão de qualidade aí, Coral Cultura, vai chegar na sua casa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like e valeu! Fui!